Saudações, meu nome é Marcos Valério XR, hoje é o dia 19 de março de 2019 e eu venho agora fazer uma espécie de adendo, uma continuação sobre aquele meu vídeo anterior, Comunismo, Socialismo e Capitalismo. Principalmente pelo motivo de que naquele vídeo eu frisei muito que esses sistemas eram político, econômicos e sociais. E, no entanto, o vídeo inteiro, de mais de uma hora, eu foquei basicamente na questão econômica. Então, neste vídeo, o objetivo principal é focar na diferença política. Antes de tudo, eu gostaria muito de pedir a você que curtisse o vídeo, se inscrevesse no meu canal e compartilhasse. Mas bem, vamos lá. Além dessa abordagem no sentido político, eu também gostaria de fazer algumas observações sobre o vídeo anterior, no sentido de completar algumas coisas muito brevemente e, sobretudo, apontar alguns problemas que comumente surgem com relação ao uso dos termos, especialmente comunismo e socialismo. Ora, naquele vídeo eu deixei muito claro que o comunismo é a abolição da propriedade privada, é uma sociedade tal onde não haja propriedade privada. Mas talvez não tenha frisado o suficiente que isso é no sentido geral. Todas as formas de propriedade estariam, de uma certa forma, socializadas. Ao passo que no socialismo, a tendência é que isso fique centrado nos grandes meios de produção. Então tem essa diferença crucial entre um sistema e outro. Mas o problema é que, no senso comum, esses termos sempre se confundiram. E é tão arraigada essa confusão que até mesmo eu, de vez em quando, me confundo, né? Mas, por exemplo, uma distinção que é muito comum surgir entre algumas pessoas, até no meio acadêmico, é chamar de comunistas os países que promoveram revoluções armadas e chamar de socialistas aqueles que teriam obtido por meios eleitorais de uma social-democracia. É uma distinção que eu acho falha, mas ela ocorre. Inclusive, eu até mesmo já utilizei essa distinção em determinada época. Mas, fora isso, eu mantenho a minha distinção do vídeo anterior entre o comunismo como uma sociedade onde não há propriedade privada, o socialismo é uma sociedade onde os meios de produção, principalmente os grandes, são socializados, e o capitalismo onde impera a propriedade privada, para ficar só nesse aspecto. Porque, evidentemente, eu frisei muito que o problema do capitalismo não é exatamente a questão da propriedade privada. Isso pode ser um problema num determinado fator. O problema maior é a acumulação de capital como um fim em si mesmo. É aí que está o problema, é aí que está a insustentabilidade. Pois bem, mas então, com relação à questão política, tem uma vantagem que promete fazer esse vídeo ficar menor, é que no que se refere a termos políticos, nesse sentido, nós não temos países comunistas, como eu deixei muito claro. Nenhum país atingiu realmente o estado de superação generalizada da propriedade privada. Alguns países se aproximaram, desenvolveram algumas coisas nesse sentido, mas não foram muito longe. Por isso que eu insisto em chamar que os países que fizeram revoluções, vamos citar especificamente União Soviética, China, Coreia do Norte, Cuba, principalmente esse, apesar de que tem também experiências no Vietnã, e nos outros países da Cortina de Ferro. Mas, assim, basicamente esses são países que implantaram estados efetivamente socialistas, mas eles não evoluíram para o estágio do comunismo como se previa, principalmente do ponto de vista marxista, que é a abolição da propriedade privada, tendo como consequência a abolição da família e do Estado. Então nós só temos a comparar socialismo e capitalismo. E também tem uma vantagem, é que apesar de nós vivermos num universo basicamente capitalista, nós não entendemos bem o sistema econômico. A maioria das pessoas não tem ideia de como é que realmente funciona o capitalismo. Mas no sistema político nós temos uma noção mais clara, que nos permitirá, por exemplo, nos concentrar mais na descrição das peculiaridades do sistema político nos países socialistas, em contraste com o nosso. Então, nesse caso, nós vamos começar pelo nosso sistema. Ora, nos nossos países dito capitalistas, a não ser em períodos que reconhecemos como ditaduras, nós entendemos que temos uma democracia representativa, um Estado democrático de direito, baseado na clássica distinção liberal dos três poderes. E, nesse sentido, nós entendemos mais ou menos como funciona o nosso esquema. No Brasil, por exemplo, nós temos as eleições, tanto municipais, como estaduais, federais, temos uma Câmara dos Deputados, um Senado, uma Presidência da República. Muitos países é similar. Nem todos os países têm eleições diretas para o Executivo.
Mas para a caracterização de democracia, podem observar que está implícito que basta que haja eleições para o legislativo para que se caracterize uma democracia. Caso contrário, Inglaterra não seria democrática. Metade dos países da Europa, os países parlamentaristas. Então, para a gente aceitar a definição de democracia, basta que tenha eleições para o parlamento. O que é bastante curioso, que então nós chamemos os países socialistas de ditaduras, porque todos eles têm eleições para o legislativo também da mesma forma, eleições abertas, livres. Então por aí você já vê que tem alguma coisa muito estranha na forma como se caracteriza ditadura. Por quê? Porque via de regra, a palavra ditadura, na maioria das vezes, não é usada como um substantivo, ela é usada como um adjetivo. Ou seja, em vez de ser usada para descrever uma realidade factual, ela é simplesmente usada como um palavrão, um xingamento para dizer coisas que nós não gostamos. Então, o sistema político tal, ou fulano não gosta, chama de ditadura, independente da estrutura dele. Mas bem, então vamos só falar mais algumas palavras sobre o nosso sistema político representativo, que no geral nós temos eleições para várias instâncias do poder, e essas eleições são normalmente separadas, ou seja, nós votamos numa Câmara Municipal, uma Câmara de Vereadores, depois votamos numa estadual, numa federal, e essas não estão relacionadas às eleições. O que ocorre, um fato bastante curioso, o grau de separação é tão notável que é perfeitamente possível alguém ser eleito como senador, que é o cargo mais alto do legislativo, sem ter nenhuma experiência prévia, ou mesmo ser eleito para a presidência da República sem ter nenhuma vida política pregressa. Ou seja, uma celebridade qualquer pode de repente arranjar muita grana, fazer uma campanha e se eleger presidente. Simples assim. E aí, vamos lá. Isso é impossível nos países socialistas. Aí você já começa a perceber uma sutil diferença, que vai ficar muito mais ampla quando você entende que nos países socialistas não existem as campanhas bombásticas, midiáticas, cheias de shows. Não existe participação do setor privado na campanha eleitoral. E começa a ficar bastante claro por que o nosso sistema atual, onde impera o capitalismo, é assim. Porque fica mais fácil manipular o sistema eleitoral quando se tem muito dinheiro. Você pega uma celebridade qualquer, você injeta muita grana na campanha dela e ela tem ótimas oportunidades de chegar a cargos importantes, mesmo sem ter experiência política nenhuma. Isso pode acontecer em praticamente todos os países aqui do Ocidente. Pois bem, e como que é esse sistema eleitoral em Cuba, na Coreia do Norte e na China? Eu vou linkar depois um vídeo muito interessante que explica de uma forma mais detalhada o sistema chinês. Mas vamos nos ater, antes de tudo, a uma diferenciação que costuma haver diferenças muito grandes entre os países com maior e menor população. E algumas pessoas podem dizer que os sistemas eleitorais podem ser mais apropriados para um caso ou outro. Mas o fato é que a China é o país com maior população do mundo e o sistema eleitoral dele é parecido, pelo menos em relação ao nosso, é parecido com o de Cuba, que é um país de 11 milhões de habitantes. E como que é esse sistema político representativo nos países socialistas? Ele é orgânico. O que significa? Significa, primeiro, que não tem possibilidade de você pular, você chegar do nada e chegar lá no parlamento mais alto. Você tem que ter toda uma história política. Então o que acontece? O povo elege uns representantes locais, dependendo da amplitude, às vezes é um distrito local, às vezes é um estado. E depois esses representantes locais é que vão concorrer, que já têm uma vida política pregressa, vão concorrer para as instâncias maiores, até chegar no parlamento máximo, e esse parlamento máximo elegeu o seu primeiro-ministro. Ao contrário do que muita gente pensa, por exemplo, na Coreia do Norte, Kim Jong-un não é o presidente do executivo do país. Eu estou fazendo esse acréscimo aqui porque eu tinha errado o nome da personalidade que de fato é quem está mais próximo de um poder formal executivo na Coreia do Norte, que é Kim Jong-nam. Eu tinha errado o nome porque esses nomes coreanos são muito complicados. Esse Kim Jong-nam, você tem a Assembleia Geral Popular, que é como se fosse o parlamento. Dentro dessa Assembleia você tem um corpo mais restrito, que toma decisões mais urgentes, ou às vezes quando o Congresso está de recesso. E dentro desse
desse corpo menor que eles chamam presídio, você tem o presidente. O presidente é o Kim Jong-un. Na realidade, o poder mesmo administrativo é mais dele. Só que a Coreia do Norte é uma situação complicada, porque como o país está em guerra oficialmente declarada, então os militares têm um papel muito grande. No caso, Kim Jong-un é um marechal, é o responsável pela defesa do país, então evidentemente ele vai ter uma importância muito grande. Mas, por exemplo, assim que o país perder a característica de uma situação de guerra, a tendência tende a ficar mais parecido com os outros países, como é no caso da China, que não está vivendo essa ameaça. Uma coisa que gera muita confusão é que, se você for pensar bem, não é muito diferente de como é nos países parlamentaristas, onde você tem um primeiro-ministro que exerce de fato poder político, mas você também tem um presidente que exerce mais um poder de relações exteriores, um poder diplomático, um poder às vezes até simbólico, dependendo do caso. E antigamente tinha essa figura do presidente na Coreia do Norte também, além desse primeiro-ministro, só que essa figura foi abolida em 1998, constitucionalmente abolida, até por uma questão simbólica, porque Kim Il-sung, que é o herói da revolução, né, que fundou o Estado, ele é considerado como o presidente eterno, um cargo simbólico, claro. Então tem essa diferenciação significativa, mas o ponto é que não é exatamente Kim Jong-un que está no poder executivo, como a maioria das pessoas pensam. E um outro motivo também a apontar essa sutileza é que, tradicionalmente, no Oriente, é muito difícil você ter grandes lideranças muito jovens. Inclusive, se você for pegar todos os cargos importantes na Coreia do Norte ou na China, você vai ver que são sempre homens bastante idosos, de mais de 70 anos. Seria completamente antitradicional lá, um Kim Jong-un tão novo, tendo assim esse poder máximo. Agora, como o país está em guerra, aí faz sentido que ele tenha um cargo de importância como um guerreiro, né? Como se fosse um defensor, um campeão do país. Por isso que tem essa diferença e que gera essa dificuldade de entendimento. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar também, porque eu só descobri isso depois que eu terminei aquele vídeo, é que na Coreia do Norte tem voto negativo. O voto negativo é uma ideia muito interessante que tem algumas pessoas que gostariam de implementar no Brasil, é que além de você escolher o seu representante, você também pode escolher outros representantes para riscar, para dizer que aquele você não quer de jeito nenhum. E aí essa pessoa recebe votos negativos, que vão ser descontados dos votos positivos. Ou seja, num sistema desse, se fosse instituído no Brasil, nem Bolsonaro nem Haddad tinham se eleito presidente, porque eles têm alta taxa de rejeição. Ou seja, é um sistema que evita que um indivíduo que tem uma enorme taxa de rejeição seja eleito para o cargo máximo do país, para cargos importantes, para governar uma população que já é opositora no período eleitoral. É uma ideia bastante interessante que eu gostaria de ver implementada nas democracias ocidentais, embora ainda se deveria formalizar exatamente qual que seria o método, né? Em Cuba também tem um problema que, apesar de não estar oficialmente em guerra, está cercado por um embargo, está sob pressão constante. Isso também descaracteriza alguns elementos do sistema socialista. Mas a princípio isso não altera muito. O sistema eleitoral é muito diferente. Ou seja, temos um sistema eleitoral nos países socialistas que vai de baixo dos cargos representativos mais elementares, quer seja no equivalente a um município, uma pequena região, um distrito, qualquer coisa assim, que depois vão deles mesmos ascendendo para os cargos mais altos. O que significa que, para alguém atingir os postos mais altos do país, necessariamente tem que ter passado por todos os outros níveis. Esses níveis, evidentemente, são abertos a qualquer pessoa. Curiosamente, as eleições, na maioria das vezes, são facultativas, né? E não tem nenhuma forma de campanhas eleitorais. É uma coisa completamente... Se você tiver interesse, você vai lá, se inscreve, estuda, se candidata, ou simplesmente olha o programa, conversa com os candidatos e escolhe o seu. Se não tiver interesse, meu amigo, problema seu. Você não é obrigado a votar, como no caso do Brasil, né? Mas assim, o mais interessante de destacar é que, veja só, é a influência do poder econômico no sistema eleitoral nos países capitalistas, que isso não se dá no sistema socialista. Nos países capitalistas, vamos ser sinceros, quem tem dinheiro tem muitíssimo mais chance de se eleger, embora não necessariamente consiga, né? É muito difícil uma pessoa desconhecida, aliás, impossível, uma pessoa desconhecida com pouco dinheiro conseguir se eleger. Tem que acontecer alguma coisa para torná-la famosa, pelo menos. Mas se ela tiver muita grana, ela tem chance. Então, essa é a principal diferença, um sistema mais orgânico. Quais as vantagens desse sistema e desvantagens? Bom, é aí que está um detalhe interessante. No vídeo anterior, eu foquei muito
no capitalismo. Por quê? Porque é o sistema que você tem que entender para conseguir compreender os outros. E o capitalismo é extremamente complexo. No vídeo anterior, eu não consegui de forma alguma liquidar o assunto, nem perto disso, nem mesmo na questão econômica. Eu dei apenas as características gerais. E também, no vídeo anterior, pode ter ficado excessivamente crítico ao capitalismo, porque eu passei a maior parte do tempo falando nele, mas basicamente focando a crítica na questão da acumulação infinita de capital. Na realidade, os problemas dos países socialistas tendem a aparecer até um pouco mais no sistema político, porque tem uma característica curiosa. Quando você tem um sistema orgânico de representação dessa forma, onde é bem mais escalado, na realidade, a probabilidade de ter esquemas de corrupção é menor, até porque você tem menos participação, ou nenhuma participação do setor privado na política. E observe que é absolutamente crucial a participação do setor privado nos esquemas de corrupção, até porque o camarada tem que lavar dinheiro. Então como é que ele vai fazer isso sem paraíso fiscal, sem empresas financeiras? Mas não quer dizer que é impossível. O que acontece nos sistemas socialistas é que, como o indivíduo vai ascendendo mais progressivamente, ele vai criando toda uma esfera de influência, e aí realmente ele consolida posições de poder muito fortes. Existe corrupção? Sim, existem casos menores. Menor a probabilidade de ter corrupção, mas também, quando tem, é mais difícil de você combater. Basicamente, esse é o problema. Os governantes assumem posições de poder muito bem consolidadas, com uma base muito forte, e realmente é difícil você tirar o camarada de lá de cima, se tiver algum problema. Ele tem que ser diretamente confrontado por outros setores políticos. E é isso que vai, se não justificar, mas pelo menos tornar um pouco mais compreensível algumas críticas que se fazem a determinadas ingerências. Por exemplo, você vê o caso da União Soviética durante o período Stalin. Stalin tinha extremo poder lá dentro. Esse poder não foi conquistado do nada, ele chegou de baixo. Stalin começou como um militar humilde e foi galgando posições de poder até chegar ao posto máximo. Só que quando ele chegou lá, ele tinha uma base muito forte. Não era fácil tirar o cara dali. Era muito bem construída. Então, esse basicamente é o problema. Às vezes não uma concentração de poder no indivíduo único, não é nem tanto isso. Mas a construção desse poder é muito bem feita. E por isso que você vê, em grande parte, essas dinastias se perpetuando no poder, como, por exemplo, tanto no caso, Fidel Castro ficou um tempão e meio que passou o poder para Raul Castro. Por quê? Porque essas pessoas reúnem um poder muito grande e, tendo um governo razoavelmente bom, vão ter também uma popularidade muito alta. Então é muito difícil tirar um camarada dali. No caso, por exemplo, da Coreia do Norte, apesar de estar num sistema um pouco mais complicado por causa da ameaça de guerra constante, isso também ocorreu. Ou seja, os governantes anteriores atingiram tal grau de poder e de popularidade que fica muito difícil eles serem substituídos. O povo já está todo orientado, toda a estrutura política está orientada para segui-los, então fica fácil para eles permanecerem no poder. Evidentemente, isso vai ter vantagens e desvantagens. Se o camarada for bom, ótimo. Ele vai dar continuidade às suas políticas, vai ter uma consistência maior. Mas se o camarada for ruim também, complica muito. O caso da China é bem emblemático. A China é o contrário da União Soviética nesse caso. Né? A União Soviética aconteceu que, digam o que quiser de Stalin, mas durante o governo dele o país progrediu enormemente, se consolidou como uma tremenda potência espacial, nuclear, militar, em todos os sentidos. Depois que ele saiu, foi uma degeneração completa. E ele não passou o poder para um filho dele, por exemplo. Assumiu um triunvirato, que depois foram assumindo outros. E o fato é que a União Soviética começou a cair no momento que o Stalin saiu fora. Na China foi meio que o contrário. Mao Tse-tung, depois que saiu do governo, a situação só melhorou. E de uma forma geral. E está aí até hoje. Então você vê que o sistema tem vantagens, tem desvantagens também. Mas que é um sistema que, antes de tudo, é preciso deixar claro que é muito diferente. E muito diferente, é preciso também observar detalhes, especialmente essa questão da popularidade, que é uma coisa que é muito mal vista no Ocidente. O Ocidente, apesar de se considerar democrático, o nosso modelo democrático, ele tem um tremendo medo da população, da soberania popular. Tem vários mecanismos de controle para evitar o que se chama de uma ditadura da maioria.
Por isso que nós temos um Estado democrático de direito. O que isso significa? Que ele é democrático, sim, o povo tem um poder de decisão, mas ele tem uma estrutura jurídica também que impede que o povo faça qualquer coisa sem alterar totalmente o sistema. No caso do Brasil, isso é óbvio, nós temos a soberania popular eleitoral e nós temos tivemos uma série de referendos, alguns referendos onde o povo pôde decidir coisas. Mas, por exemplo, existem coisas que nem o povo pode decidir sem alterar a Constituição. Por exemplo, o povo não pode, se o povo chegar e se organizar, dizer, queremos a partir de agora instituir pena de morte para qualquer crime. Você não pode fazer isso sem alterar a Constituição. Quer dizer, ou seja, se você fizer isso derrubando a Constituição, modificando as coisas todas, vai ser um sistema democrático, mas ele deixa de ter aquele controle que a gente caracteriza como de direito. Aí pode se tornar aquilo que se chama de ditadura de uma maioria. Agora é bastante curioso isso, porque nós costuma-se falar muito na soberania popular, mas entre aspas, se você for observar bem por essas e outras, o sistema claramente não está realmente na mão do povo. A começar porque pelo sistema eleitoral, nós sabemos muito bem que é para o povo votar, quem aparece mais são os candidatos que têm mais recursos. Portanto, o poder financeiro tem muita capacidade de influenciar o sistema eleitoral. A mídia tem uma capacidade tremenda de influenciar no sistema eleitoral. Mas não só isso, existe uma série de outros fatores também que têm que ser observados. E vamos, para finalizar, observar uma situação um pouco mais crucial para finalizar essa parte da diferença política. Ora, é completamente evidente que é impossível um sistema ser de democracia direta com populações muito grandes, né? Você poderia ter um sistema, você tem comunismos locais com pequenas comunidades, que podem eleger lá, ter um sistema de eleições pequeno. Mas quando você tem milhões de pessoas, não tem cabimento. Não dá para você juntar todos os 200 milhões de habitantes, no caso do Brasil, cento e poucos eleitores, cento e poucos milhões de eleitores, para decidir qualquer coisinha. É inviável. Mas era inviável apenas porque deliberadamente não se investiu em tecnologias que permitiriam, por exemplo, uma democracia digital, como o Boulos vive falando da democracia 5.0. E isso foi deliberado. Nós poderíamos estar já hoje decidindo no sistema eleitoral seguro, online, pela internet, uma série de coisas. E não estamos decidindo por quê? Certificação digital é uma coisa que já existe há mais de 20 anos. É você basicamente passar por um processo para tirar esse certificado, que geralmente vem na forma de um pendrive, com um identificador que você coloca no computador, ele certifica e tem todo um sistema de segurança para que você, por exemplo, saiba que é você mesmo, para que ninguém se passar por você. Ora bola, se não existisse isso, o sistema bancário seria completamente impossível. Como é que você faria compras pela internet? Impossível. Então esse sistema existe. A questão é, se nós temos isso, por que raios a gente não está votando pela internet? Isso é perfeitamente possível. Porque se fizer isso, meu amigo, a população esmaga o poder manipulatório das elites. Só por isso. Nós poderíamos estar nesse exato momento dizendo não para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista. E nós sabemos muito bem que a população votando diretamente teria um resultado muito diferente dos nossos representantes democraticamente eleitos. Portanto, saindo até um pouco do tema do vídeo, nós não temos uma democracia digital direta por questões deliberadas, porque sabe que se nós tivéssemos o poder do capital financeiro em determinar os resultados e manipular a soberania popular, seria violentamente enfraquecido. Então esse é o ponto. Aí você questionaria, bom, e em relação aos países socialistas, você também não teria isso? Não. Você também não teria um sistema direto eleitoral. Mas porque o sistema é muito diferente, como ele é orgânico, você elege representantes para tomar decisões, esse sistema está implicitamente deixando claro que você tem que escolher pessoas mais preparadas para tomar essas decisões. O que, em tese, seria o nosso caso também, não fosse o fato de todos nós sabermos muito bem que o nosso Congresso está cheio de absolutos imbecis. Vamos ser sinceros, né? O presidente da República está aí para provar a nossa tese. Não estou falando de gente que deixe de ser corrupto, ou seja competente ou não competente sobre determinadas áreas. Estou falando de gente sem a menor noção de como a realidade funciona. Elegemos até Big Brother para ser representante nosso. Mas assim, então, para finalizar esse ponto, sim, essas são as diferenças cruciais entre o sistema político
representativo nos países socialistas e nos países capitalistas. Nos países socialistas, o sistema é muito mais orgânico, é muito mais ascendente. Os representantes têm que galgar passo a passo até chegar no seu topo, e quando eles chegam no topo, eles têm uma longa tradição política que demora décadas e tem poderes bem consolidados. O sistema ocidental, o sistema dos países capitalistas é muito mais instável. A camada pode cair a qualquer momento, é muito mais fácil você remover as pessoas de lá ou colocar outras pessoas lá em cima de uma forma mais brusca. E ele está muito mais sob o controle, como seria de esperar, do sistema capitalista em si, do sistema econômico. Por isso existe o famoso financiamento privado de campanha, né, que tentou-se abolir no Brasil, mas que não deu muito certo essa tentativa de abolição. Então as diferenças principais são essas. E apenas para abordar mais alguns pontos em relação ao vídeo anterior, bem, é porque eu toquei muito na questão da produção, e eu gostaria de deixar uma distinção aqui, que é bastante popular, já foi bastante popular durante determinado tempo dizer isso, que dizia basicamente o seguinte: o capitalismo é bom para produzir, o socialismo é bom para distribuir. E dizia que o socialismo sabe distribuir, mas não sabe produzir. O capitalismo sabe produzir, mas não sabe distribuir. Parece simplista, mas a grosso modo isso é verdade. O sistema socialista realmente ele é mais igualitário, ele tem uma distribuição de riquezas melhor, apesar da propaganda massiva que se vive dizendo, mas ele tem sim problemas de produção, e isso é muito claro. Por quê? Porque, vamos voltar lá atrás, o que produz riqueza? O que eu falei naquele vídeo, deixei extremamente explícito. A única coisa que produz riqueza é o trabalho. Não é o sistema que produz trabalho, não é o modelo que produz riqueza, é o trabalho humano. Então, para que se produza mais riqueza, tem que se trabalhar mais, ou com mais eficiência, com mais produtividade. O que é? Você conseguir fazer uma determinada coisa com menos recursos ou em menos tempo é uma produtividade maior. Não quer dizer uma produção maior, tem uma diferença. Produção é o tanto que se produziu. Produtividade é o tanto que se produziu em relação ao tempo que se gastou na produção. E por aí você já entende por que o capitalismo produz mais. Porque o capitalismo faz as pessoas trabalharem mais. Pelo bem ou pelo mal. E como é que ele oferece esses grandes lucros? Porque explora mais o trabalho. Obriga as pessoas a trabalharem mais, querendo o máximo possível fazer com que elas recebam menos. Isso é o grande dilema, é o grande conflito. Aquilo que é chamado pelos marxistas de contradição, né, que é um termo péssimo, não tem nada a ver com contradição isso. Mas assim, uma luta, uma tensão de classes, ou seja, os interesses dos grandes proprietários dos meios de produção, ferir o máximo de lucro possível, contra os interesses dos trabalhadores, que querem receber seus pagamentos trabalhando o mínimo possível. Então esse sistema tem um choque inevitável. No socialismo esse choque é atenuado porque normalmente há uma similaridade maior entre os interesses, de modo que, uma vez no sistema socialista, por essência, quando as necessidades estão atendidas, a produção não tem por que continuar. Você cumpriu aquela coisa, conseguiu produziu aquele tanto, ponto, não tem mais o que fazer. E o capitalismo está sempre, como precisa satisfazer a acumulação infinita de capital, ele está sempre gerando novas formas de produzir mais. Então ele acaba desenvolvendo uma expertise de produção maior. Isso é fato. O caso da China, que é um caso curioso, que foge um pouco a regra, porque a China tem uma dimensão de alguns setores já mais próximos do capitalismo. Está havendo há uma exploração de mão de obra, de trabalho também muito grande. Só que isso também é histórico, né? Porque você tem uma tradição milenar aí que passa por outros sistemas completamente diferentes, como era o Império, como um sistema razoavelmente feudal, e isso permanece lá até hoje. Então é muito complicado comparar o caso chinês com os casos de países como, por exemplo, os Estados Unidos. É uma estrutura histórica, cultural muito diferente. Então tem que tomar cuidado também para não achar que tudo pode ser resumido a uma distinção de socialismo e capitalismo. Não, tem elementos culturais cruciais aí, que eu não vou tocar aqui, porque aquele vídeo anterior foi mais sobre questão econômica. Esse é mais sobre a questão política, e eu não vou entrar muito na questão cultural agora. Mas assim, tem essas diferenças. Mas observa que o socialismo produziu mais quando foi pressionado por alguma coisa. Quer fosse o esforço de guerra, de mobilização, que gerou uma competitividade. Então ele teve que se esforçar mais, teve que obrigar o pessoal a trabalhar mais, se aperfeiçoar mais, aumentar a produtividade para ter maiores resultados.
E o caso da China, apesar de não estar em guerra, tem um objetivo declarado agora de se tornar a maior economia do mundo, de superar os Estados Unidos, de assumir uma posição de destaque, de liderança global. Então eles estão trabalhando muitíssimo nisso, com uma estratégia extremamente delicada e precisa. Por isso que o país assumiu determinadas características mais similares ao capitalismo com relação especialmente à produtividade, ao incremento das jornadas de trabalho, até com salários razoavelmente baixos, apesar que também já está mudando. Já tem empresas que, por exemplo, já estão saindo da China, empresas estrangeiras, né? Que a China recebeu muitas empresas estrangeiras para gerar empregos, e os salários lá já foram subindo, as empresas já querem tirar seus parques industriais de lá para levar para países onde pagam mais barato ainda. Mas o governo chinês está atento a isso, e vai dar um jeito de administrar essa situação aí. Mas bem, então, o que nós temos é isso, essa diferença entre os sistemas econômicos, políticos e socioculturais, que nós exploramos a questão econômica anteriormente, agora exploramos essa questão política, essa distinção. Eu consegui falar dessa vez tudo meio que de uma só vez. Claro, evidentemente tem muitas coisas a serem exploradas ainda, muitos poderia delongar sobre coisas, vou deixar alguns links aí muito interessantes para pesquisa. E a questão é essa, o objetivo desses vídeos é tentar entender o sistema antes de julgá-lo. Todos os sistemas vão ter vantagens e desvantagens, e no caso da realidade concreta que nós estamos entre socialismo e capitalismo, tentar entender mais ou menos os pormenores de cada um, que não é fácil, vai sempre surgir novas questões. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Marcos Valério XR, eu peço para você dar like no vídeo, compartilhar, se inscreve no canal, por favor, isso vai ajudar muito. E hoje é o dia 19 de março de 2019, e muito obrigado por sua atenção.